Agora nós vamos entrar no mundo do empirismo, onde os empiristas, filósofos da experiência, que vamos encontrar Locke, Berkeley, Hum. Os três eram britânicos, os mais preeminentes racionalistas do século XVII foram o francês Descartes, nós já comentamos, o holandês Spinoza, que também já citamos, e o alemão Leibniz. Por isso é que fazemos uma distinção entre o empirismo britânico e o continental. O empirista pretende que todo o conhecimento sobre o mundo tenha origem naquilo que os sentidos nos dizem. A formulação clássica de uma doutrina empirista provém de Aristóteles. Ele dizia que não há consciência que não tenha primeiro passado pelos sentidos. Essa visão traz em si uma crítica contundente a Platão, para quem os homens vinham ao mundo trazendo consigo ideias inatas, provenientes do mundo das ideias. Locke repete as palavras de Aristóteles, mas as utiliza numa crítica a Descartes. Não há consciência que não tenha primeiro passado pelos sentidos? Não nascemos com ideias nem com uma visão de mundo já formada. Antes de termos visto o mundo em que nos inserimos, não sabemos absolutamente nada sobre ele. Se porventura tivermos uma impressão ou uma ideia que não possa ser relacionada à nossa experiência sensorial, então essa impressão ou ideia será falsa. Quando, por exemplo, utilizamos palavras como Deus, eternidade ou substância, a nossa razão estanca, pois ninguém jamais experimentou Deus, a eternidade ou aquilo que os filósofos denominam de substância. Se assim for, os teóricos vão escrever estudos que, no fim, não acrescentarão nenhuma novidade ao conhecimento que acumulamos. Um sistema filosófico baseado nessa concepção, ainda que sofisticado, talvez até possa impressionar, mas não passará de fantasia. Então, para John Locke, seu livro chamado Um Ensaio sobre o Entendimento Humano, tenta esclarecer questões como o homem adquire suas ideias e pensamentos e como podemos confiar naquilo que nos dizem os sentidos. Antes de percebermos algo com os sentidos, nossa consciência é como uma tábula rasa, isto é, uma lousa vazia. Para Locke, consciência também é como se fosse um quarto sem mobília. Também traz uma divisão entre sensação e reflexão, porque a consciência não é um mero receptor passivo. Ela organiza e reprocessa todas as impressões sensoriais que recebe assim que elas chegam. E é aqui que devemos pautar um ponto importante. Impressões simples, que é verde, cheirosa, suculenta, comendo uma maçã, ter a noção complexa do que é uma maçã. Se não é uma pera, não é uma laranja. Isso se encontra é percebido pelo nosso sistema sensorial. O conhecimento que não possa ser reduzido a uma simples impressão sensorial é, portanto, falso e deve ser descartado. Então, essas são as ideias de um mundo empírico. O mundo empírico, então, traz para nada pode passar além da compreensão dos sentidos. Então, o mundo é entendido para os empiristas a partir do que os sentidos passam, né? Para Berkeley, as coisas do mundo são exatamente da maneira como as sentimos, mas elas não são coisas. Então, ele segue dizendo
Deus está intimamente localizado na nossa consciência e nela processa toda a multiplicidade de ideias e sensações às quais estamos constantemente sujeitos. Toda a natureza à nossa volta e nossa existência inteira repousam, portanto, em Deus. Ela é a única causa de tudo que é. Então veja essa tendência a noção de Deus que vai se questionando, se desenvolvendo, amadurecendo. Algumas ideias, muitos questionamentos sempre estão por vir. A filosofia nunca se estanca. A filosofia sempre dá origem a novos questionamentos. Bem, vamos agora adentrar no mundo de Spinoza, em que Deus não é um manipulador de fantoches. Então, o Deus de Spinoza é um Deus que admite o livre-arbítrio. Então, ele contestava a visão vigente de cada mínima palavra da Bíblia, que devemos sempre ter em mente em qual época ela foi escrita. Uma leitura crítica vai nos possibilitar perceber uma série de contradições entre os diferentes evangelhos. Sobre a superfície do Novo Testamento, encontramos um Jesus que poderíamos bem chamar de porta-voz de Deus, pois os ensinamentos de Jesus representavam exatamente uma libertação da rigidez do judaísmo. Jesus pregava uma religião racional que tinha o amor como virtude maior. Spinoza refere-se aqui ao amor de Deus, ao amor ao próximo. Entretanto, o cristianismo ficou refém de dogmas inflexíveis e rituais vazios. Então, a ética é traduzida como a arte de viver relacionado com a moral para Spinoza. Então, a vida humana é determinada pelas leis da natureza. Devemos nos libertar de nossos sentimentos e afetos. Somente assim encontraremos a paz e seremos afortunados, dizia ele. Somente quando Spinoza equiparava Deus à natureza ou Deus à criação é que ele se afasta uma boa distância de Descartes e também da tradição judaico-cristã. Quando Spinoza empregava a palavra natureza, ele não está se referindo somente à natureza visível, com substância, ou Deus, ou natureza. Ele quer dizer que existe tudo que existe também no mundo espiritual, tanto que existe material quanto no mundo espiritual. São dimensões, são expansões da natureza para Spinoza. Talvez você esteja pensando nos estoicos. Eles também enfatizam que tudo acontece porque tem que acontecer. Por isso julgavam tão importante enfrentar as ocorrências da vida com tranquilidade estoica. Os homens não deveriam se deixar tomar pelos seus sentimentos. Esta é a ética de Spinoza. Mas imagine um bebê recém-nascido. Ela chora, se mexe. Se não se dão leite, ela suga o dedo. Ela tem livre-arbítrio? Não. E quando essa pequena criança vai adquirir livre-arbítrio? Aos 2 anos ela fica correndo por toda parte, apontando para tudo e que está ao seu redor. Aos 3, faz birra e perturba sua mãe. Aos 4, tem medo de escuro. Onde está a liberdade? Essa menina, ela sabe muito bem disso, mas ela também vive segundo as leis da natureza. Um homem pode até aspirar à liberdade de viver imune às tribulações externas. Não podemos determinar tudo o que acontece com o nosso próprio corpo, que é um modus do atributo da extensão. A matéria interfere nas nossas atribuições. Não somos livres completamente, como poderia dizer Laplace, do determinismo absoluto. Não encontramos aqui na obra de Spinoza. Dizia que são as vicissitudes humanas, por exemplo, a ambição, o prazer, que nos impedem de alcançar a verdadeira felicidade e harmonia. Mas se reconhecermos que tudo acontece porque tem que acontecer, poderemos chegar à compreensão da natureza como um todo.
Poderemos atingir uma experiência cristalina de que tudo está conectado, tudo é um. Nosso objetivo é enxergar tudo que existe num só olhar. Aí então alcançaremos a suprema felicidade e compreensão. Isto é o que Spinoza chamou de ver tudo sub specie alternative, que significa ver tudo do ponto de vista da eternidade. É assim que entendemos brevemente a obra de Spinoza.